Eu fico tão feliz que hoje em dia temos essa tecnologia de internet, de podcast, e estar ao lado desse doutor Vitor Cutaiti, um talentosíssimo médico, assim, de mão cheia, doutor. Obrigado. Eu que agradeço de estar do lado dessa fofa, dessa querida Vanessa Rivelli, Obrigada. Que é a melhor apresentadora do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a Vanessa é uma das pioneiras na TV de varejo. Sabe aquela TV que faz os produtos e tal? A Van é pioneiríssima. Não fala idade, hein? E ela é um ícone. Obrigada. Nessa área. E trazer ela aqui no nosso projeto é fantástico, porque ela direciona, ela acompanha e ela vai nos conduzindo para que você entenda um pouquinho mais sobre esse universo fantástico. Eu que agradeço, a gente podia ficar aqui tecendo elogios, a recíproca é verdadeira e a gente se conhece há muito tempo, a gente se respeita muito, né? Muito carinho envolvido. Obrigada. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que a gente ouve falar, tá em alta, é lipo-LED, lipo-HD, é uma tal de lipo pra cá, lipo pra lá. E aí, doutor? Você sabe que esse assunto é muito bacana porque eu recebi uma pergunta no meu Instagram que foi demais, que ela falou assim, essa lipo é só um nome diferente ou ela é diferente mesmo? Que legal! A lipo, falando sobre a lipo fracionada, né? Essa lipo é uma lipo diferente ou ela é só uma mudança de nome? Só mais um nome para vender? Só mais um nome para vender ou é uma lipo diferente? E aí a gente precisa esclarecer algumas coisas assim. Hoje a gente tem um marketing muito forte em todas as áreas. Qualquer universo que exista hoje, o marketing é muito forte. O digital está aí. E a grande coisa do marketing é exatamente chamar a atenção das pessoas. Sim. E para isso, às vezes, vem essas nomenclaturas malucas que a gente vê e a gente precisa esclarecer. Porque dentro o marketing é importante, mas a gente precisa entender que a medicina sobrepõe. Claro. Quando a gente fala de procedimento médico, a gente não pode falar de venda, a gente não pode falar de comercialização, a gente tem que falar, a gente está lidando a vida das pessoas. Uma coisa é eu te vender um sofá, é bem outra diferente. coisa é eu te vender uma cirurgia. Quer dizer, um sofá, se não deu certo, tá ruim, você vai lá, troca o tecido, põe umas almofadas em cima, tem até aquelas mantas bonitas hoje, né, que você faz aquilo. Agora, uma cirurgia não, uma cirurgia você vai se expor, você vai sofrer, você vai ter que se envolver junto, tem muita coisa junto. E aí, quando a gente fala de cirurgia, a gente tem que entender que o marketing fica no segundo plano. O primeiro plano é a qualidade do procedimento. O primeiro plano é a importância e a seriedade desse procedimento. Quando a gente fala de lipoaspiração hoje, a gente tem centenas, dezenas de procedimentos dentro de um rol da lipoaspiração. Então, lipoaspiração é uma técnica que aspira gordura, ponto. Dali para frente, tem um monte. Um monte, que a gente pode falar que são primas, algumas irmãs, mas que tem pequenas diferenças e que para você tomar a sua decisão, para que você entenda qual é a melhor para você, é muito importante você se munir da informação correta. Eu sempre brinco que uma cirurgia começa com sucesso quando o paciente tem todas as informações que ele precisa. E eu comecei falando isso, que hoje a gente tem a facilidade, a internet ali na nossa mão. E lá tem coisa muito boa e coisa muito ruim. Muito ruim. Lá tem coisa que tem filtro, lá tem coisa que não tem filtro. Você estava falando disso, eu estava atendendo uma paciente agora antes de vir para cá, lá na clínica, e ela foi, eu fui no Dr. Google, e o Dr. Google ele tem muita informação, mais que a gente, inclusive. Sim. A inteligência artificial, o Google, todas essas coisas, elas acabaram com um pouco da importância do médico, porque eles sabem mais que a gente. Se você tudo digitar, que a gente colocar lá vai. Ele sabe, tem a informação, remédio tal, faz o quê. Quer dizer, ele sabe mais do que o médico. Mas ele não tem uma coisa importante que o médico tem, que é a formação. Boa. A formação é a informação colocada em prática ao longo do tempo. Ótimo. Isso o Google não tem. Isso o ChatGPT não tem. Ali é uma máquina, né? Que vai te responder e ele não quer saber se você
tá angustiada, se você tá com medo. Não tem a humanização. Nenhuma, zero. Ele vai te responder simples. Você mais vai morrer e acabou. Se você falar assim, estou com febre, assim, assado, quanto tempo de vida eu tenho? Ele vai falar, segundo suas informações, você tem 30 segundos. Corre, porque ele tá dando uma informação. Por isso que a gente fala, nem olha no Google, né? O Dr. Google, ele é bom, mas ele é bom, vírgula. Até a página 2. Até a página 2. Você precisa entender que existem filtros, Sim. que a formação do profissional. Por isso que a gente nunca vai substituir profissionais em qualquer uma das áreas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é decoradora e ela estava falando, hoje tem aplicativo que você fala, eu quero uma decoração X. Ela vai lá e põe. Só que essa decoração é fria, claro. é desumanizada, ela não entende as necessidades da casa, ela não entende os gostos da mulher, do marido, dos filhos. Quer dizer, você precisa de um profissional para juntar essas informações e falar, na tua família vale a pena a gente colocar laranja, na tua família vale a pena colocar preto, na tua vale... E ainda bem, né, doutor Vitor? Claro, senão ia ser um monte de máquina por aí. Por isso que é importante a gente usar a inteligência artificial a nosso favor e ela nunca vai substituir o humano. Graças a Deus. Nunca, ela vai auxiliar Vamos ter o humano. bom senso, exatamente. Né? E dentro da medicina, isso hoje é muito claro. Por isso que é importante que a gente traga essas informações de maneira humanizada, de maneira direta, de maneira simples, de maneira mastigada, para que você entenda todas as diferenças. Então, começando, o que é lipoaspiração? Lipoaspiração é uma técnica onde, através de uma cânula, a gente aspira gordura. Ponto. Aquela que todo mundo conhecia, né? Existem várias formas de fazer lipoaspiração. Eu queria dividir em 2 grupos principais para ficar mais fácil. Então, a gente vai dividindo, até que você, aí em casa, que está assistindo isso, a gente ouviu agora aqui, a nossa maquiadora está aqui, ela falou, o podcast bom é aquele que a gente consegue fazer com o cardio. Tomara que você esteja assistindo esse vídeo, fazendo um cardio, fazendo um cuidado para a sua saúde. Já está se cuidando. Para que você entenda um pouco mais enquanto você se cuida. Então, tomara a Deus que quem assiste esse vídeo esteja Adoramos fazendo um cardio. pérola, e ele vai durar mais ou menos uns 40 minutos, que é o tempo para você fazer o seu cardio ideal. Perfeito. Vamos lá. A lipoaspiração, então, ela pode ser dividida em 2 grandes grupos. As lipos com anestesia local e as lipos com anestesia geral. Ok? Qual é a diferença básica aí? Uma, você vai estar num ambiente hospitalar, dormindo apagada, sob intubação, com um médico anestesista controlando os seus sinais vitais, com um remédio na veia que vai fazer com que praticamente você seja um pedaço de carne. Apagou. Ok? A outra... Você está acordado. Grupo, você está acordado, é uma lipo obrigatoriamente menor, feita por partes, onde só a área a ser tratada vai estar anestesiada. Ok? Então a gente tem esses 2 grupos. Na lipo tradicional, a gente tem outras subdivisões. Por exemplo, a lipo LED, por exemplo, a lipo com vibrolipo, por exemplo, a lipo com tecnologia. Agora tem Nossa, nem ouvi falar dessa. Tem uma lipo nova que se chama Vision Lipo. Essa já ouvi. Já ouviu falar? Que é uma lipo que usa ultrassom para mensurar quanto você tem de gordura. Quer dizer, você tem várias lipos dentro da lipo com anestesia geral. Assim como você tem várias lipos dentro da lipo com anestesia local. Ok? A gente tem que ir filtrando e tem que ir entendendo qual é a melhor. E isso é uma coisa importante, Ivan. A melhor para um não vai ser para o outro. Então, tem pacientes que só de pensar em estar acordados vão estar desesperados e não querem nem passar por essa experiência. Mesmo que ela seja melhor, mesmo que ela seja mais segura, menos que ela seja menos traumática, ela prefere correr o risco de estar sob anestesia geral por traumas da anestesia local. Ok, respeitamos. Se você é uma dessas pacientes, procure um médico que faça isso bem feito. Assim como tem pacientes que não querem nem saber nunca tomei de anestesia geral. Fora. E só de pensar em anestesia geral, ela já fica desesperada. Tô correndo. E essas pacientes vão se beneficiar com a lipo com anestesia local. Então, dentro da lipo com anestesia geral, nós temos a vibrolipo, nós temos a Vision Lipo, nós temos a lipo tradicional, a lipo basicona, feita só com uma cânula e nada mais, que tem algumas vantagens. Quais são as vantagens da lipo tradicional? Primeiro, você vai entrar de um jeito e vai sair de outro sem ver, sem ouvir, sem sentir absolutamente nada. Porque no quarto, o anestesista já conversa com você, já te apaga. Quando você acordar, você está no quarto de novo.
É como aquela brincadeira que veio o editor da vida, cortou um pedaço da sua vida, que depois você voltou. Você voltou, então você saiu daqui, voltou para cá e ok. Esse é uma das vantagens da lipo com anestesia geral. Para mim já não é vantagem. Para mim também não, mas a gente respeita. Perfeito. Diferente da lipo com anestesia local, que é uma lipo onde você vai participar do processo. Tudo. Você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir, você vai fazer perguntas para o médico, você vai interagir com o médico, você está ali, vive acordado o tempo todo. Ok? Essa é uma das diferenças. Vantagens da lipo com anestesia local. O fato de ser anestesia local torna essa lipo mais segura, porque a gente não envolve os órgãos vitais. Tá então, tudo funcionando. Seu pulmão tá normal, seu coração tá normal, seu cérebro tá normal, seu intestino tá normal, tá tudo absolutamente normal. Você não precisa de sonda na bexiga, você não precisa de nada disso. Nossa, é mesmo, ainda tem isso, tinha esquecido. Na anestesia geral, como é muito tempo, o médico tem que passar uma sonda para que você não urine no meio da cirurgia. Na lipo com anestesia local. Você vai fazer. Assim, ó, doutor, eu quero fazer xixi. Por favor, levanta e vai. Não 3 passinhos, fez xixi, voltou e acabou. Então, vantagens e desvantagens. Ok? Ok. A primeira delas é a própria anestesia, que na anestesia geral você tem vantagens, desvantagens. Qual a desvantagem da anestesia geral? Ela é super arriscada, ela tem várias coisas. Você precisa estar num hospital super estruturado, o médico anestesista tem que ser muito competente. Se ele erra a mão no remédio, isso pode trazer um problema. Hoje, graças a Deus, a maioria dos nossos anestesistas são pessoas muito bem capacitadas, muito bem habilitadas, mas muito responsáveis, tá lá, né? Mas ainda assim é um risco. Se você dosa demais o anestésico, você pode ter uma parada respiratória, tem que fazer uma reanimação, reação alérgica, tem vários medicamentos que você não conhece que vai ser usado, que pode te dar reação alérgica. Tem o tal do choque anafilático. Que é provocado por essa reação alérgica. Então você tem um risco por ser um procedimento mais invasivo. Na anestesia local a gente não tem esse risco. Esquece. Então você está poupando algumas coisas. Para mim, só aí já ganhou. Em outra parte, você vai ter que estar envolvida no processo. Sim. Se você quiser apagar, anestesia geral. Se você não quer participar, não quero ver, não quero ouvir, não quero nada, anestesia vai para o hospital. Geral. Ah, não, eu topo, eu entendo que é pequeno, que é menor, eu vou ter que participar, anestesia local. Então, vantagens e desvantagens das diferenças na lipo. Na anestesia geral, você não sente nada, mas corre mais risco. Na anestesia local, você vai participar do processo, mas corre menos risco. 0 risco. Perfeito? Ótimo. Na anestesia, nas lipos de anestesia geral, normalmente o médico faz a paciente na horizontal. Tá. Normalmente, que a gente chama aqui nome decúbito dorsal horizontal, tá bom. Decúbito ventral horizontal, que é o paciente de frente e de costas. Barriguinha para cima, barriguinha para baixo. Nas costas. Então, eu vou dividir o seu corpo em partes, anterior e posterior. E vai fazer o corpo todo. Todo de uma vez. Perfeito. Então você não vai dividir o corpo, você vai fazer o corpo todo. Ok? A gente não falou disso, de quanto tira. Né? Mas a gente vai falar agora. Tá. Na lipo com anestesia geral, por fazer o corpo todo, eu preciso respeitar um limite, que é 5% do teu peso. Se você pesa 80 quilos, eu só posso tirar com segurança 4 litros. Se você pesa 100 quilos, eu só posso tirar com segurança 5 litros. Via de regra, este número é pequeno e, via de regra, a gente só consegue operar pacientes que tenham pouca gordura para respeitar esse número. Por isso que você já deve ter passado em algum cirurgião plástico e ele falou para você, emagreça 15 quilos e volte aqui. 15. Ou 20, ou 10. Querida, você não dá. Para você não serve porque você está acima do peso. Então, a lipo tradicional, ela só atende pacientes dentro de uma faixa específica, que são pacientes normalmente... que tem só aquela gordurinha. E ponto. Eu brinco que é lipo para quem não precisa de lipo. Mas é. Porque ela tem tão pouco que só aquilo que vai resolver. Não tem como. Imagina uma pessoa mais cheia. Se passar desse volume,
Já era. A pessoa vai ter anemia, a pessoa vai ter distúrbio eletrolítico, a pessoa pode ter insuficiência distúrbio hidroeletrolítico. O que é isso? Que Uma bonito, coisa da água. Que é isso? Hidrogênio Ela vai sapiado. perder água e vai perder sal, e esse distúrbio pode trazer consequências metabólicas para o corpo dela. Então ela pode ter, por exemplo, convulsão. Nossa! Ela pode ter, por exemplo, um déficit neurológico. Sério? Por conta de falta de sal, de soro ou de algum outro desses sais que a gente tem no corpo. Então, ponto, não pode tirar mais. Não pode tirar mais. Ela pode ter uma insuficiência renal, o rim dela pode parar de funcionar porque ela desidratou. Então, tudo isso são consequências de uma lipo acima deste limite. Tá. Por isso, um médico ético correto, ele vai respeitar esse limite, que normalmente é de 5 a 7%, tá? Tá. Perfeito. Na lipo com anestesia local, eu também tenho que respeitar esse limite. Mas a área é menor. Mas a área é menor. E aí eu consigo fazer isso de maneira mais eficiente. Porém, existe dentro das lipos com anestesias locais os limites como na lipo tradicional. Só que dentro da lipo com anestesia local, você tem outras 3 classes, ou 3 técnicas. Tá. Existe a mini lipo, existe a hidrolipo e existe a lipo fracionada. Elas estão dentro do mesmo grupo, mas elas são diferentes. Qual é a diferença da lipo com anestesia local? A mini lipo, a hidrolipo e a lipo fracionada. Na mini lipo, eu faço áreas bem pequenininhas. Eu uso um anestésico um pouco mais concentrado e por isso eu tenho que fazer áreas bem pequenininhas. Tá. Então, de novo, lipo para paciente que não precisa de lipo. Tá? A hidrolipo é normalmente uma marcação semelhante à mini lipo, mas com o uso de uma tecnologia chamada ultrassom externo que vai quebrar a gordura. Por que chama hidrolipo? É hidrolipoclasia. Tá. É a abreviação de hidrolipoclasia, que é injetar o soro, quebrar a gordura e aspirar. Normalmente também são áreas pequenas. Menores. Ok? Tá. A lipofracionada ela é a evolução dessas técnicas, porque a gente faz a mesma marcação da lipo no hospital, porém a gente usa um soro mais diluído e a gente usa uma tecnologia diferente, tanto para infiltrar quanto para quebrar a gordura. E aí a gente consegue infiltrar mais e melhor. Como a gente usa esse aparelho, que é essa bomba de infusão, eu posso usar menos anestésico. Porque a pressão do anestésico atinge todo o tecido e o paciente sente menos dor usando menos anestesia. Usando menos anestésico, eu posso fazer uma área maior, eu posso infiltrar mais a gordura e eu posso fazer um paciente independente do peso. Por quê? Isso que é legal. Como eu vou fazer uma área pequena, ele consegue tirar toda a gordura daquela área, dentro do limite de 5 a 7%, que é o limite da lipoaspiração. Tradicional. Entende? Na lipo tradicional, 5 a 7% no corpo todo. Não é nada, né? Nada. Na lipo fracionada, 5 a 7% daquela área. Em uma área. Ou seja, você fica seca. Pote cheio, corpo seco. A gente independente do peso. Independente do peso. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma lipo numa paciente, uma querida, que estava bem acima do peso, ela estava com quase 100 quilos. Oi. Uma paciente de 1,60 m. Nossa. Que só do abdômen dela saiu 5 litros e 400. Ou seja, só do abdômen. Pega 5 garrafas PET. Ela pesava mais ou menos 90 e tantos 100 quilos. Ou seja, eu respeitei o limite de 5 a 7%. Mas só no abdômen. É Jesus no céu e o Dr. Vitor na terra. Por quê? Porque quando eu respeito 5 a 7%, eu não tenho anemia, eu não tenho distúrbio eletrolítico, aqueles mesmos problemas que tem na lipo tradicional. Só que é uma área pequena. Ela precisa emagrecer? Não, eu vou tratar só o abdômen. Mas e o resto do corpo? Ela vai esperar 7 dias, que é o tempo que leva para o corpo dela regenerar. E aí eu vou fazer outra área, que eu começo a estaca zero de novo. Tá. Você já viu eu fazer essa brincadeira? Eu adoro essa brincadeira. É igual pegar dinheiro da carteira do marido. É boa. Fala. Quando você pega a nota de 200 de uma vez, ele vai ficar bravo, vai fazer um escândalo, vai perceber, vai ter pau, então. Agora, se você for lá e pegar a nota de 20... Ele não vai sentir. Só que você vai ter que pegar várias notas de 20 para chegar nos mesmos 200 que você precisa. Demora um pouco mais de tempo, mas não tem briga, não tem trauma, não tem sequelas. Essa é a essência da lipofracionada.
A lipofracionada, eu divido o corpo em partes e faço uma parte por vez. Assim como a hidrolipo, assim como a minilipo. Mas qual é a diferença da marcação? Na lipofracionada, eu faço uma lipo na área toda. E o resultado é melhor. Na lipo, minilipo ou na hidrolipo, eu faço áreas pequenas. Tá. E aí fica gordura. Por isso que quem faz minilipo normalmente só faz lipo em pacientes que estão dentro do peso ideal. De novo, é a lipo para quem não precisa de lipo. Sabe aquela magrinha que tem aquela gordurinha, assim, aquela pochetezinha? Essa é a minilipo. É a minilipo que o povo fala que não precisa. Todos os médicos que fazem minilipo, eu tenho vários amigos que fazem, quando vem pacientes acima do peso, ela fala, você não dá para operar, emagreça e volte. Coitada da pessoa, já tá lá no fundo do poço. Se fosse fácil emagrecer, ela não estava ali, né? Ela não estava ali, né? Exato. Na lipofracionada, eu brinco que eu não sei falar não. O paciente vem, tem gordura localizada, pode fazer lipofracionada. Por quê? Porque na técnica, eu faço uma infiltração diferente, uma marcação diferente, eu consigo anestesiar toda aquela região, tirando toda a gordura. E não é porque ele é bonzinho, é porque ele sabe o que ele está fazendo. E a gente ele consegue atender pacientes nesse estado. Então, já operei pacientes de 110 quilos, de 120 quilos, de 130 quilos, fracionado, com gordura localizada, que a gente consegue tirar toda a gordura. E aí, a paciente vai, ou o paciente vai para casa, depois de uma semana, como ele explicou, o paciente volta e faz a outra área, até terminar quantas áreas ele decidir com o doutor que vai fazer. O que precisa ficar claro é que precisa ser gordura localizada. Paciente que não tem gordura localizada, por exemplo, aqueles mega obesos, não é gordura localizada aquilo. Não tem como fazer. Tá. Agora, uma paciente que está acima do peso, mas que essa gordura está localizada acima do músculo, a gente consegue tirar e consegue resolver o problema dela. Olha eu perguntando aqui, já chegou algum paciente que você falou? Já. Esses pacientes muito grandes, até essas... Isso é muito interessante de falar. Quando eu estava na faculdade, eu fazia parte da Liga de Obesidade. E a gente fez um trabalho super... Eu sempre quis trabalhar, você sabe da minha história, eu sempre quis trabalhar com cirurgia plástica e sempre quis trabalhar com estética, e eu foquei meu curso todo para essa área. Eu direcionei tudo para isso, e uma das coisas que eu precisava entender é como pensa um paciente acima do peso. Para isso, existia na minha faculdade uma liga chamada Liga da Obesidade, e eu fiz parte dessa liga para entender isso. E lá a gente conduziu um trabalho muito legal, muito legal. Existe um problema social que chama dismorfismo corporal. Dismorfismo corporal, não. É como a pessoa se enxerga. Ah, que interessante. Dismorfismo é quando ela não se enxerga do jeito que ela é. Pode ser para mais, pode ser para menos. Tá? Então, por exemplo, aqueles meninos muito fortes, bombados e etc. Eles não se enxergam tão grande daquele jeito. Ele acha que ele é frango. Ele acha que ele é um franguinho. Tá. Na verdade, quando você vai ver, o cara é gigante. Da mesma forma, a paciente magrinha, que não se vê magrinha, que acha que é gorda e se enxerga diferente. Isso chama dismorfismo corporal. Tá. E a gente tem uma escala que a gente consegue avaliar isso. Como é feito esse trabalho? Eu mostro 5 desenhos. Cada desenho representa um índice de massa corporal, ou seja, cada desenho representa uma faixa de peso do paciente. Tá. E aí eu peço para ela, se inclua aqui. Eu tenho os dados dela, eu sei quanto ela pesa, quanto ela tem de altura, quanto porcentagem ela tem de gordura, e aí eu sei o certo. E você vai ver como ela se enxerga. Como ela se enxerga, e isso é muito interessante. Pacientes acima do peso, ou obesidade, ou obesidade mórbida, normalmente se enxergam um número abaixo do que são. Sério? Normalmente eles não têm noção da realidade. Jura? Eles acham que eles são um número abaixo. Por exemplo, o obeso mórbido se vê obeso. O obeso se vê sobrepeso. Normalmente. Que legal essa história, doutor Vitor. Muito legal, isso é um trabalho o mórbido, se a gente pode classificar assim, ele tem um peso mínimo? Não, é um índice de massa corporal mínimo, que é 35. Tem que fazer aquela conta. 35 é obeso, é de 40 a 45. Tá. Faz aquela conta. Tá. 40 a 45 é um obeso mórbido. Que legal isso que você contou pra gente. E aí normalmente esse paciente obeso mórbido não se enxerga obeso mórbido, ele se enxerga obeso. E aí esse paciente obeso mórbido já chegou na minha clínica. Não dá para fazer. Porque ele é um obeso mórbido, ele tem outro tipo de tratamento, ele não tem gordura localizada, ele tem toda uma gordura distribuída. É aquela pessoa que realmente é muito gorda. Né? Que aí ele precisa
Às vezes, em alguns casos, precisa emagrecer para poder fazer a cirurgia bariátrica. Na TV tem até um programa. Sim, que tem é nos pesos, Estados Unidos. Como é? Pesos Quilos fatais, mortais. quilos mortais. Ai, como é triste ver triste, aquilo. é Nossa! terrível. Graças a Deus, no Brasil, a gente tem pouca gente assim. Nos Estados Unidos tem muito. Isso é uma pandemia lá. Aqui a gente já está chegando, está crescendo esse número, mas é muito menos do que tem lá. Eu nunca vi uma pessoa assim. E aqui esse paciente, normalmente, ele se enxerga diferente. Assim como, olha que interessante, Ivan, o paciente abaixo do peso, ou seja, um paciente que tem o que é mais magro do que o normal, que está abaixo do índice normal, que é abaixo de 19 de índice de massa corporal, ele também se vê acima. Gordinho. Ele acha que ele é gordinho. Ele acha que ele é gordinho, na maioria dos casos. Então, o paciente com índice abaixo de 19, ele se vê entre 20 e 25. Louco isso, né? Por isso chama dismorfismo corporal. Eu tive... Sabe a Cláudia que você operou da TV? Sim. Acho que há uns 18 anos atrás, ela sempre achava que ela estava gorda. Porque ela falava isso. Corporal. Eu tô gorda. Cláudia, vira o disco, meu. A gente brincava com ela. Ela se achava gorda. Se você pôr ela, se você fizer o exercício, esse teste com ela vai mostrar 1 ou 2 acima. Eu sou essa aqui. É verdade. Aí você fala, você se vê assim, eu me vejo assim. Isso está na cabeça da pessoa. Isso é uma doença. Tá. É uma doença psiquiátrica, na verdade não dá para falar que é uma doença, é um distúrbio neurológico, é um distúrbio psiquiátrico que a pessoa não se enxerga como ela é. E aí precisa fazer terapia, precisa tomar remédio, precisa passar no psiquiatra para se enxergar como ela realmente é. No nosso consultório, quando a gente pega os extremos, a gente também vê isso. A gente vê pacientes assim, e esses pacientes são pacientes que a gente não pode operar. Por quê? Porque não tem indicação de lipoaspiração. Lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecimento. É uma gordura nem localizada. A lipo tradicional, nem a lipofracionada, nem a lipoaspiração é uma cirurgia que você para pega, sabe? Contorno corporal, não para perder peso. Então você vai perder medida, você não vai perder peso. Ok? Mas na lipofracionada, diferente de todas as outras, a marcação é maior, a infiltração é melhor e eu posso tirar toda a gordura daquela área. Por isso que a gente faz, você já viu casos de verdadeiros milagres, Nossa, onde a gente tira não dá 14, 17, meu recorde hoje é 23 litros de gordura. Nossa! Cada vez que a gente vem aqui, ele tem mais um recorde, eu adoro! Por quê? Porque a gente divide por partes, cada uma das partes a gente tira toda a gordura, e se for gordura localizada, a gente vai tirar mesmo. Não importa. Então, qual é a vantagem da lipo com anestesia local? Vai tirar toda a gordura. Ela não tem, na verdade, ela tem limites, mas esses limites, por ser são numa área altos, pequena, né? Não chega nos 5%. Eu já contei isso aqui e vou contar de novo, que eu acho que vale. Quando me indicaram para o Dr. Vitor, foi uma amiga que indicou, e ela falou assim para mim, meu, né, coisa de paulista. Você precisa conhecer um doutor lá no banco, ele tá fazendo tá todo mundo ficando saquinho de osso. E ela fala saquinho de osso porque tira toda a gordura, fica só pele, músculo e osso. É que então fazia enxerto, né? Porque agora fica ossinho e bumbumzão, bonitão. A gente evoluiu muito nesses 18 anos, né? Mas a lipofracionada tem essa vantagem. Outra vantagem da lipofracionada, que diferente da lipo com anestesia geral, então fazendo a comparação, lipo com anestesia geral, lipo com anestesia local. Na lipo com anestesia local, eu consigo mobilizar o paciente. Eu consigo ver o paciente em diversas posições, coisa que na lipo com anestesia geral eu não consigo ver. Então, o índice de retoque é menor. É menor na lipo com anestesia local, e isso vale para as 3 técnicas, mini lipo, hidrolipo e lipofracionada, do que na lipo com anestesia geral. Vision lipo, hidrolipo. A Vision lipo, só para explicar o que é Vision lipo é uma técnica super moderna que com o ultrassom o médico consegue ver o que ele está aspirando. Então ele faz um ultrassom em tempo real. Ele faz um aparelho de ultrassom e ele está aspirando. Faz um aparelho de ultrassom e está aspirando, ele consegue ver a espessura. Uma das vantagens da Vision lipo é que o médico está vendo onde está, então ele diminui muito o risco de perfuração. Não é mais anestesia cega, a gente pode falar isso? Exatamente, não é mais uma cirurgia cega. É anestesia. É uma cirurgia semi-cega. Porque semi-cega porque o ultrassom não é tão fidedigno assim,
e ele não consegue ver de pé. Então ele tem o efeito da gravidade agindo, mas ele tem um pouquinho mais de segurança, de clareza do que ele está tirando. Ele sabe mais ou menos onde ele está pisando, Exatamente, e aí o índice de retoque cai um pouquinho porque ele consegue ver a espessura da gordura. Então legal, quando ele acha que está legal, ele passa o ultrassom, ele fala, opa, aqui tem um pouquinho mais que aqui, ele consegue fazer. É legal em um ponto, mas ela tem um outro ponto. Ela é operador dependente em 2 aspectos. O médico precisa saber fazer ultrassom muito bem feito e ele precisa ser muito rápido na hora de aspirar. Então porque o ultrassom demora e aí ele aumenta o risco da cirurgia. Lembra que a gente já falou várias vezes aqui? Então já caiu por terra. Quanto mais tempo o médico passa fazendo ali, mais risco tem o paciente. Então já não gostei. Então ele precisa ser muito rápido, ele precisa ser muito bom. Precisa ter muita experiência. Para conseguir ver e para fazer rápido. Ele tem que ver e fazer, entendeu? E aí você começa a correr alguns riscos dessa velocidade. Vamos cair de novo naquela história. E aí, de novo, a gente volta com a melhor lipofracionada, porque a gente vê o paciente de pé. Eu fiquei curiosa agora. E a lipo com tecnologia, é isso? Lipo com tecnologia, assim, hoje a gente tem vários aparelhos que favorecem na lipoaspiração. A gente já falou de alguns que a gente usa na lipofracionada, que é a bomba de infusão. A gente pode usar esse aparelho na lipo com anestesia geral. Então, em vez de injetar anestesia, a gente injeta soro. Isso facilita um pouco na hora de descolar a gordura. Tá? Outro aparelho que a gente usa é o Vibrolipo, que é aquele aparelho que vibra. Então, é uma tecnologia mecânica que a gente usa para quebrar gordura. A gente pode fazer isso com anestesia local, a gente pode fazer isso com anestesia geral. O ultrassom é um aparelho também que a gente pode fazer com anestesia local, com anestesia geral. E aí a gente tem 2 tipos de ultrassom. O ultrassom de 3 MHz, que é o ultrassom que quebra a gordura. E é o ultrassom que a gente pode fazer fora da pele ou dentro da pele. Nossa, a gente tem que estudar muito mesmo, né? E a gente hoje tem a Vision Lipo, que é com ultrassom de imagem. Que você acabou de explicar. Que eu acabei de explicar, que é o ultrassom que vai ter uma telinha lá e o médico passa o aparelho ali, ele normalmente tem 1 MHz, um pouco menos às vezes, 0,8, 0,7, depende do aparelho, e aí que ele vê o que o médico está fazendo. Então ele tem um transdutor, a onda sonora bate e volta no transdutor e ele vê na imagem. Então, ele consegue usar essa tecnologia para ver de onde está a gordura, para ver o que está acontecendo. Também pode ser feito com anestesia local, também pode ser feito com anestesia geral. Tá? Então, aí tem os aparelhos, as tecnologias de retração de pele. Que são os lasers. O laser é um deles. O Renuvium, que é o jato de plasma. O Renuvium é o nome comercial. É uma marca. A tecnologia chama-se jato de plasma, que é o gás hélio misturado à radiofrequência que emite, quando ele se junta, ele emite um jato que promove a retração da pele. E aí tem o jato de plasma do gás hélio e tem o jato de plasma do gás do argônio, que é o argoplasma. Peraí, ó o Medicaid. Tem um monte de coisa aqui, vamos lá. O jato de plasma, se eu falar alguma coisa errada, você já corrige. É para retração, ou seja, pele. Sem falar o Medicaid, é para ficar durinho, vamos dizer assim. Para ficar mais firme, para tratar flacidez de pele. Boa, então esse é o jato de plasma. Jato de plasma. Aí tem o gás hélio. E o gás argônio. Nunca ouvi falar, gás argônio. É o argoplasma. O nome comercial argoplasma já ouviu falar. Que é a tecnologia é a mesma, só muda o gás. E aí o gás argônio é um pouco mais forte. Ele é mais forte, ele retrai mais a pele, mas ele tem mais risco de lesar a pele. Era isso que eu ia perguntar. Qual era a diferença no paciente? No paciente. Ele retrai mais a pele, ele dá resultados melhores do ponto de vista de retração, mas ele tem um risco maior de lesar a pele. Então, são tecnologias que a gente usa para retrair a pele. O laser de diodo, que é o laser que a gente usa na lipofracionada, também é uma tecnologia que também pode ser feita, que eles chamam de lipolaser, que é uma lipo feita com anestesia geral, com o uso do laser. O laser ele pode servir para quebrar a gordura, que é o que o ultrassom faz também. Ou para retrair. Ou para retrair a pele. Aliás, fantástico esse que o Dr. Vitor usa. Esse é maravilhoso. Eu fiquei chocada. Quando eu fiz o interno de coxa, o Dr. Vitor já tinha até falado, vai ficar muito boa a sua perna, mas a gente tem que saber que pode ficar um pouquinho de flacidez, porque ali aquela parte interna da coxa é molinha. Gente, passou o laser, ficou zero. Ficou muito bom. Então, a gente tem hoje as tecnologias, elas podem ser usadas tanto nas lipos com anestesia local, quanto nas lipos duas. Com anestesia geral. Se usa mais tecnologia na lipo com anestesia geral por causa do custo. Fica mais caro, né?
como é um acrescento de valor, fazer isso fracionado, fazer isso dividido, fica mais caro. Tá. Na lipofracionada a gente consegue colocar isso para o paciente, porque como a gente é ultra especialista, ou seja, eu tenho uma clínica que só faz isso e tal, eu acabei trazendo todos esses aparelhos. O Dr. Vitor tem os aparelhos, e aí né? acaba que o custo não fica tão alto para o paciente. Entendi. O laser, por exemplo, ele tem um custo 10 vezes menor do que o argônio. Tá. 10 vezes menor que o argoplasma, 10 vezes menor que o renúvio. Então é um aparelho Já que dá facilita. para fazer fracionado sem encarecer em custo. Fazer, por exemplo, o jato de plasma, o renúvio, na lipofracionada, por sessão a gente acrescentaria algo em torno de R$8.000. Seria inviável para uma paciente que vai fazer 4 áreas, por exemplo. Não dá. Não dá para fazer. Não dá. Então, a gente consegue um aparelho que retrai a pele muito bem, que é o laser, num custo muito mais baixo. Então, a tecnologia, ela trouxe várias vantagens, mas ela também tem uma desvantagem. Tá, entendi. Que é o custo. Esse custo, quem vai pagar é o paciente. E, via de regra, são custos altíssimos. Quanto mais moderno é o aparelho, mais caro fica. Por exemplo, essa Vision Laser hoje é a lipo mais cara que existe. É mais cara? Porque você tem que ter um aparelho específico para gordura, você tem que ter um treinamento do médico específico para isso. Quer dizer, ela é uma lipo muito mais cara. Chega a ser quase que impraticável para a maioria das pessoas no Brasil. Entendeu? Deve ser o quê? Uns 80 mil? Mais. Mais? Para fazer o corpo todo, mais de 100. Às vezes até 200, 250 Nossa. mil. Depende do tamanho do paciente, depende do médico. Então, é uma lipo que hoje tem um valor muito alto. Não dá, né? Pode ser que daqui a 10, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, quando isso vier a ser mais difundido, o valor baixe. Como o Renúvio, por exemplo. O Renúvio começou... Por sessão, cobrava-se em média 20 mil. Hoje ele já está em média de 8. Caramba! Por quê? Porque foi barateando, foram tendo os outros... O insumo do produto vai diminuindo o valor ao longo do tempo. E aí a gente consegue acrescentar isso dentro do coisa mais barato. E assim, por isso que é tão legal e importante a gente falar de você, além de conhecer o profissional, fazer uma consulta detalhada, tirar todas as suas dúvidas. Anotar as dúvidas antes de ir na consulta. Usar os nossos recursos, por exemplo, usar esse podcast para que você tenha mais informação, ouve. Para que você vá no teu médico, às vezes você não é de São Paulo ou quer passar em outro médico, pega essas informações que a gente está te dando, anota tudo e vai lá, eu vi um médico falando, eu vi o Dr. Vitor falando disso. Você tem isso, você não tem isso, como funciona? Você conhece, você já ouviu falar, você pensa como ele, acha que é vantagem ou desvantagem? Quer dizer, tudo isso é recurso muito importante para a gente vencer a ignorância, que é a principal barreira do insucesso. O insucesso está sempre ligado em ignorância. Todo caso de insucesso teve ignorância envolvida. Hoje ele está filósofo. Que bonito. Na verdade, isso é muito importante da gente falar, porque esse podcast só tem uma função, Van. Informação. Fazer com que você que está aí desse lado, você que está fazendo o seu cardio, tomara Deus que esteja, você que está fazendo o seu cardio, tenha informações suficientes para se sentir segura a ponto de saber, poxa, eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu vou fazer uma lipo com anestesia geral, porque para mim isso é mais importante, ou eu vou fazer uma lipo com anestesia local, porque para mim isso é mais importante? Muito bom. E a gente não está aqui para falar de beleza física, beleza externa. É claro que isso vem, né? A gente até tem podcast, o Dr. Vitor tem um livro fantástico. A gente está falando para você se sentir bem, para você se incluir socialmente, para você fazer as pazes com o espelho, que o seu é corpo, muito importante. As roupas. O seu marido. Eu vou mostrar num próximo podcast, se você está assistindo esse hoje, ou na semana que vem, ou na outra semana, vai sair um podcast, se é que já não está lá no nosso arquivo do YouTube, de um caso super bacana de uma paciente que ela nunca, até a lipofracionada, tinha usado um biquíni. Desde a infância. Eu tô curiosa pra ver. Desde a infância. Ela nunca usou um biquíni. Porque desde que ela se sabe por gente, ela tinha vergonha da barriga dela. E a barriga dela foi se perpetuando. Ela casou, teve filho, ia pra praia. Que dó. Depois que teve filho, não ia mais pra praia. A família dela não ia pra praia porque ela não tinha condição psicológica de aceitar o corpo.
até que ela fez a lipofracionada e vocês vão ver e tá usando fio dental. Tá mesmo, e tá sensacional. Já tô curiosa. Por quê? Porque a gente conseguiu resolver um problema. Então, a cirurgia estética, apesar desse nome estética, ela é muito mais do que estética. Nossa! Ela é uma cirurgia funcional. Funcional por quê? Porque o ser humano é único. E por isso que a gente insiste tanto na informação, porque a gente quer que mais pessoas façam. Façam comigo, eu não vou ser hipócrita de falar, eu quero minha agenda lotada, mas eu quero ver a agenda de todos os médicos lotados. Por quê? Porque quanto mais gente faz lipo, mais a gente consegue ter uma sociedade harmônica, mais a gente consegue pessoas felizes, pessoas de bem normais, com o próprio corpo, não querem guerra com ninguém. É verdade, adorei. Mais uma pérola, hoje ele tá muito. Uma pessoa que está de bem com o seu corpo não quer guerra com ninguém. Ele quer ser feliz, ela quer amar, ela quer namorar, seja homem, seja mulher. Ela fica melhor. Ela seja bem-humorada. Ela fica muito mais feliz porque ela se aceita. E aí, quando se aceita de verdade, porque não é aquela aceitação falsa, sabe? Que a gente vê, eu me amo. Você se ama, mas você não usa o biquíni. Que história de amor é essa? Você se ama, mas você não vai pra praia. Você se ama, mas você não usa um cropped. Não vai na festa. Você se ama, mas você fica preso em casa falando mal dos outros. Isso não é amor, né, minha linda? Comendo, né? Porque aí quando a gente tá lá no fundo do poço... E aí entra no ciclo vicioso e vai piorando e tudo mais. Então, a cirurgia plástica, a medicina estética, os procedimentos estéticos, de uma maneira geral, eles têm uma função social fantástica, que é devolver o amor próprio às pessoas. Adoro. Podemos falar mais meia hora? Até 10. A gente vai encerrar esse papo delicioso, informativo, importante para você que está assistindo a gente, com o nosso excelentíssimo Dr. Vitor Kutaiti. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de encaminhar esse vídeo, não deixa de nos seguir na rede social, porque isso vai te trazer cada vez mais informação. Né, interage com a gente, que a gente adora isso aqui. E a gente faz isso aqui para que você fique mais bonita, mais segura e mais feliz. Isso aí. Beijo. Valeu.